eu gosto de dizer sempre que, assim, mesmo que você seja pequeno, vamos supor, só tenham 4 funcionários, sou pequeno, sou empresa pequena, mas mesmo aí você precisa tomar os cuidados. Sim. Porque, eu gosto de lembrar, uma empresa grande, ela consegue suportar o baque de uma ação trabalhista. E uma empresa pequena, será se ela estar preparada? Geralmente não tem como estar. Então, assim, quando você for contratar uma pessoa, verifique qual a função você quer que essa pessoa execute. Verifique quais são as nuances daquela contratação. Se essa pessoa vai trabalhar à noite, né, após as 22 horas, tem que verificar o adicional noturno, sim, certo? Se essa pessoa, quantas horas essa pessoa vai trabalhar na sua empresa? Eu preciso ter um controle de ponto? O que eu preciso fazer? Então, analise bem a legislação. Sabe? É muito interessante que mesmo no início da sua empresa, você sente com o advogado e explique para que ele possa desenhar, criar ali um projeto para a sua empresa. Sim. Que isso no futuro vai lhe dar muitos bons resultados. Você vai crescer seguro. E tranquilidade, né? E tranquilidade. Porque, infelizmente, às vezes por uma falta de conhecimento, por uma até certa inocência, sei lá, de alguns, eles cavam, vamos dizer, a própria sepultura, perfeito, né? Porque isso. Eles vão criando ali, vão andando por um terreno muito perigoso, como fosse uma areia movediça. Isso. Por exemplo, tem pessoas que elas estão recebendo seguro-desemprego e aí elas vão lá para uma seleção de trabalho, de emprego, né? E aí ela pega e faz a entrevista e tal, a pessoa gosta dela. Na hora da contratação, ela diz assim, olha, será que você pode, né, segurar aí, não assinar minha carteira, porque eu ainda quero receber as parcelas do meu seguro? E isso aí, eu quero agora lhe perguntar, né? Quero que a advogada fale quais são os riscos de uma simples, né? Você, às vezes, eu quero ajudar essa pessoa, sei lá, está passando por uma situação difícil. Esse simples bondade que você quer fazer, o que isso pode ocasionar? Olha, isso é muito perigoso. E isso é muito comum. E o empresário, ele não entende, mas ele está cometendo uma fraude. Sim. É uma fraude. E a gente tem que entender o seguinte. Quando uma pessoa está recebendo seguro-desemprego, significa que ela não pode receber nenhuma outra renda. A partir do momento que ela passa a receber uma outra renda, ela não deve mais receber o seguro-desemprego. Sim. E ao você não assinar a carteira dela, você está sendo um cúmplice. Você está sendo um cúmplice. Fora da lei, né? Fora da lei. Então, assim, se alguém chegar para você e dizer isso, né, você é empresário, você deve responder firme. Não, na minha empresa não é assim que funciona. Sim. A partir do momento que você entrou, você vai ser contratado, você vai fazer o exame admissional, você vai ter a sua carteira assinada e não aceite isso, porque isso é fraude. E se você concordar, inclusive se você disser, eu sabia que ele recebia seguro-desemprego, pronto, você está concordando. Está se entregando, né? Você está se entregando. Então, não aceite, isso é fraude. Inclusive, você pode ser condenado a devolver esse dinheiro, assim como o empregado também. Pois é. Certo? Então, é um risco muito grande. Então, é muito sério, né? Sério. Então, é importante, quem está aqui assistindo, ó, que tem empresa, não seja aceite, ela pequena, média ou grande, não aceite, porque aceite. Realmente vai... E outra, esse funcionário, ele pode, sei lá, se acidentar, acontecer alguma coisa, São vários riscos. E você não fez um admissional, e aí ele tá ali na sua empresa os 2 primeiros meses, e aí começa uma dor na coluna e diz que contrariou, que pegou essa doença lá, no trabalho. E aí você nem fez o exame, ele nem tem carteira assinada. Olha a bola de neve que surgiu na sua empresa. Muita complicação, né? Então, não aceite. E eu gosto de dizer assim, você olha até a índole, né? Se o funcionário está lhe pedindo isso, né? Ele pode fazer o errado também dentro da sua empresa. Sim. Então, é como se ele estivesse iniciando aquele trabalho de forma errada. Porque ele sabe que aquilo que não pode. Isso. Né? Não é que nem empregada doméstica também, que às vezes não quer que assine a carteira para não perder o benefício. Então, lá na minha casa eu nunca fiquei. Porque é um risco muito grande, muito né? grande. E o que as pessoas não sabem, isso é interessante. Existem fiscalizações do Ministério do Trabalho dentro de condomínios, certo? Então, pode sim, o Ministério do Trabalho pode descobrir que você tem uma funcionária doméstica e que você não assina a carteira dela. Que a pessoa às vezes pensa assim, não, na minha empresa eu não vou aceitar isso, mas na minha casa tudo bem.
né? Mas não pode, né? Não, e existe fiscalização. Sim. O Ministério do Trabalho fiscaliza também. E com relação a ponto, por exemplo, Sim. né? É horário de entrada, de saída e tal. Por exemplo, lá na nossa empresa, uma das nossas empresas, uma época, aconteceu de... Eles já tinham, né? Já ganhavam hora extra, mas queriam fazer mais. Então, às vezes, ficava lá andando à toa e não ia bater o ponto. Sim. Então, qual a orientação assim, que você pode dar para um empresário que está aqui agora, seja até um menor, né? Para ele também se resguardar disso, porque isso também causa uma dor de cabeça bem muito boa, grande, né? Você ter um registro de ponto hoje, ele é muito importante, principalmente se você quer ter um acordo de compensação de horas, Sim, ter um banco de horas na sua empresa. Então, de certa forma, é sempre muito importante que o funcionário ali registre entrada, intervalos, saídas, e que caso um dia ele tenha que se ausentar, que ele possa usar daquele banco de horas, Sim. ou se um dia você precisar dele, que você possa compensar ao invés de pagar horas extras. Então, é muito importante que exista esse registro, até caso, por exemplo, seu funcionário de assinar a justiça. Eu nunca tive intervalo. Pois se é. você tiver o registro, você tem como comprovar que ele tinha, sim, intervalo. Então, é sempre importante. Muitos empresários pensam assim, mas eu tenho menos de 20 funcionários. Mesmo assim, eu devo ter? A minha indicação é que tenha. Por segurança, Por né? segurança. E também vamos pensar em crescer. Hoje você tem menos de 20, mas se no futuro você tiver mais, já vamos implementar isso. É verdade. Então, é sempre bom. E é uma segurança. É algo mais simples do que a gente imagina. Principalmente os pontos digitais. Hoje em dia tem tanto ponto digital que são maravilhosos, assim, que te permite ter uma segurança, que já vão calculando ali a horas dos funcionários. Então, é válido e é uma segurança a mais. E com relação ainda à contratação, eu anotei aqui também que tem aquela questão do período de experiência, né? E às vezes, nessa história do período de experiência, também entra essa história, não, eu vou deixar ele aqui 1 mês, 2 meses, para ver se dá certo, depois eu assino a carteira. Isso não Também pode. É outra confusão que esse empresário cria para si mesmo, não é isso? Sim, porque assim, às vezes, acho que a pessoa até confunde. Período de experiência, tem ou não tem que assinar a carteira? Tem, né? Tem que assinar a carteira. Lembrando que o período de experiência, ele pode ser até 90 dias, certo? Mas você pode ali firmar um contrato de experiência por 45 dias e pode vir a renovar desde que ele respeite o limite máximo de 90 dias. Mas esse período de experiência, ele tem que estar com a carteira assinada, tá bom? Tem que fazer o exame admissional, então tem que seguir todos os procedimentos de contratação. Lembrando que você tem que fazer um contrato escrito, tá? Certo. Contrato escrito mesmo, assinado pelo seu funcionário. Então, não existe experiência sem carteira assinada. Costumam falar até o termo carteira branca. Pois é. E aí, às vezes, tem alguns empresários que eles têm... Sei lá, eles ficam com raiva dessas orientações. Mas, na realidade, é uma proteção. É uma proteção, pra empresa, exatamente. Não é isso? E assim, muitas vezes o empresário diz assim, mas o funcionário não sabe sobre isso. Isso é um total mito. Hoje as redes sociais, eles mais sabem, né? Hoje as redes sociais possibilitaram que a pessoa, não só as redes sociais, se você pesquisar no Google, essa informação está lá. Então, você como empresário tem que ter esse conhecimento, certo? Você tem que cada vez mais também saber sobre essas informações. E com relação à passagem, assim, vamos dizer, eu estou ali, entrevistei a pessoa, papapá. E para a gente saber se aquela pessoa não é um criminoso. Assim, o que a lei fala? Quando o funcionário, digamos, ele entra na sua empresa e ele é preso, se tiver uma condenação transitada em julgado, é um caso que você pode encerrar o contrato de trabalho, certo? Mas, assim, às vezes você, de fato, não tem acesso a essa informação. E por isso que é interessante também o período de experiência, né? Que se você verificar alguma circunstância na sua empresa ou se você descobrir alguma situação, durante aquele período de experiência você já encerra. Se você não quiser esperar os 90 dias, você indeniza o período que faltar. Então, é isso. Às vezes você não sabe das informações,
Por isso, você tem que estar sempre ali ligado, entender. E ter alguém orientando, ter alguém orientando, que é muito importante. Mas, às vezes, a empresa passa por isso, né? Já aconteceu do funcionário desaparecer, né? E quando a gente foi descobrir, ele estava, de fato, preso, né? Então, a gente teve que esperar passar o trânsito em julgado da condenação desse funcionário e só aí que a gente pôde encerrar o vínculo contratual do contrato de trabalho dele. E aí, nesse tempo que ele não estava indo trabalhar, como é que a empresa se... Tipo, assim, tem que pagar o salário? O contrato de trabalho fica suspenso, certo? Fica suspenso até, de fato, o trânsito em julgado. Entendi. É muita história, então por isso que é importante, né? São muitas situações que acontecem. Sim. Por exemplo, esse exame admissional que você falou. Dependendo de algumas, vamos dizer, atividades e tudo. Sim. Já aconteceu também com a gente de uma pessoa da área de limpeza. Que na época a gente não pedia tudo enquanto era exame, tinha sido aquele exame padrão. Sim. E aí acontecia da pessoa às vezes chegar e já ter um problema, só que ela fica caladinha. Aí depois que está na empresa, depois de um certo tempo, aí ela diz que adoeceu na empresa. Isso e acontece. A empresa vai ter que pagar, porque ela não tem como provar. Isso, por isso que é importante também o exame periódico. Então, ali na sua empresa, a cada 8 meses, verifica um período de tempo e vai colocando seus funcionários para fazer o exame periódico, para verificar como é que está a saúde do trabalhador. Certo? Além de ter todos os cuidados, ter os laudos, né? O LTCAD, o PCMSO. Então, toda essa blindagem que você colocar na sua empresa, isso vai te trazer segurança. Sim. Certo? E vender folga e vender férias. Ai, gente, isso aí é terrível. Eu até deixei anotado aqui, né? É comum o funcionário pedir para vender a folga. Não tirar intervalo para sair mais cedo ou trocar férias. Sim. Então, essa coisa que às vezes eles vêm conversar, olha, é porque eu estou precisando de dinheiro, é porque eu quero pagar não sei o quê. E aí, isso é um perigo também, isso, né? Isso é um perigo. O funcionário, ele tem que ter o descanso semanal remunerado. E também, o funcionário, ele muitas vezes, ele quer, assim, esse dinheiro, mas depois ele vai dizer que a empresa obrigava ele a trabalhar durante o descanso. Pois é. O empregado, ele nem vai sequer dizer que recebeu por aquilo. Ele vai dizer, olha, a empresa me obrigava a trabalhar e a empresa, por comprar, também estava errada. Sim, porque então, não pode, compre, né? Não compre de forma alguma. Descanso deve ser mesmo no descanso, deve estar em casa, tá? E se atentar muito para esses pedidos, porque esses pedidos, às vezes, você não vê maldade. É como assim, um funcionário diz, mas você já vai contratar um freelancer, me contrata, me coloca para trabalhar, se mostra até disponível. Sim. Mas essa disponibilidade, ela vai custar caro, certo? Porque aí você vai ter que pagar de novo, e aí você vai ter que pagar de forma indenizada, enfim, é bem mais grave. Muitos funcionários até entram pedindo danos morais, alegando que adoeceu no trabalho, alega burnout. Então, assim, não aceite isso de comprar folga, não faça isso.